Na hora de falar do Atlético, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, no 3036-1666. Meu boa tarde pra você, Cláudio Rezende. Uma live, no mínimo, excêntrica, porque quando o assunto é Emerson Leão, opiniões contundentes, sempre com o estilão do Emerson Leão, era assim dentro de campo, como treinador, como comentarista esportivo, e você vai atualizar a massa a partir de agora, Cláudio. Um abraço. Um abraço, Pansieri, boa tarde a você, boa tarde ao Júnior Brasil, alô, massa do Galo. Antes da gente trazer aí palavras de Emerson Leão, ex-treinador do Atlético, que conhece muito bem o camisa 9, Diego Tardelli. Foi ele que lançou o Tardelli, né? O Tardelli tem ele como pai no futebol. A gente vai falar antes da manchete do Rádio Esportes. Hoje pela manhã, o vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, ele foi ao Twitter pessoal para falar lá que tá na quarentena, tá difícil em casa, mas ele citou algo muito importante, que ele crê na volta do futebol aqui no Brasil em julho ou agosto e com portões fechados. Foi o que disse o vice-presidente do Atlético, alinhando a um discurso já do presidente da Federação Paulista de Futebol. E o Lázaro Cândido comentou também uma pergunta de um internauta sobre aquela proposta lá, foi cogitada, foi falada de um campeonato brasileiro só com jogos em São Paulo. Ele falou que só pode ser brincadeira isso. Não tem como, os times fora do eixo Rio-São Paulo, fora de São Paulo, não vão aceitar, e o Atlético é um desses times. Mas vamos trazer então o Emerson Leão. Ele participou da live oficial do Atlético, que está sendo exibida diariamente, e falou sobre os cuidados que o Jorge Sampaoli e a comissão técnica atual do Atlético precisam ter com o Diego Tardelli, que já não é mais menino. O Tardelli é o mesmo homem, o Tardelli é o mesmo jogador, mas o Tardelli não é o mesmo atleta. Então fala pro seu baixinho treinador aí, botando pintar o argentino, que é o seguinte, que eles entendem de futebol também, que é o seguinte, ele precisa jogar. Não vai querer fazer aquilo que eu fiz com o Tardelli naquela vez, que exigia do Tardelli o máximo no treinamento para ele dar pra gente no jogo. Não. Agora nós temos que tomar cuidado, eu estou falando nós, ó, o Galo tem que tomar cuidado para não desgastá-lo na hora errada. O Tardelli tem muito para ofertar, mas precisa saber tirar dele hoje de um modo diferente do que foi aquele ano maravilhoso. Emerson Leão comenta as diferenças muito evidentes do futebol de antigamente com o futebol atual. Naquele tempo, nós não tínhamos frescura que tem hoje. Eu nunca dei treino fechado, nem que se eu voltasse amanhã cedo ser treinador, eu daria treino fechado, não tenho nada para esconder. Só que é o seguinte, a política, o marketing financeiro aumentou, então eles preferem o marketing do que o treinamento. Hoje não são jogadores de futebol, atletas profissionais de futebol, são superstars. Mexer com superstar é muito difícil. Eu prefiro o antigamente, o suposto romântico, porque nós admirávamos inclusive o nosso adversário, porque nós éramos bons, mas o nosso adversário também era tão bom quanto ou melhor. Então nós tínhamos o prazer de jogar contra esses grandes jogadores. O mundo mudou muito, o futebol mudou muito. Oxalá nós tenhamos a volta o mais rápido possível da seleção brasileira, porque esse tipo de jogar não me agrada. E sobre a fama de ser um treinador de não gostar de trabalhar com estrelas, com os principais atletas, os famosos do time. Por exemplo, barrou Tafarel na época que foi treinador do Atlético. O Estrela não dá problema, a Estrela tem que jogar e não se incomodar com o treinador e o treinador se incomodar com ele. E aí vocês citaram o Tafarel, que eu tive problema com o Tafarel. Eu não tive problema com o Tafarel nenhum. O Tafarel voltou atrasado da seleção brasileira, foi multado pelo Socalil, que não tinha dado autorização para ele, depois voltou a jogar, voltou a treinar, não estava totalmente bem. O Paulo César estava naquela época muito bom e muito bem treinado. Quando foi a oportunidade, eu o coloquei de volta e ele só saiu, porque eu peguei uma lista de uns 20 gols
e perguntei a ele quantos ele tinha falhado. Quando nós fomos ver, ele tinha falhado acima de 30%, mas depois ele se recuperou, inclusive jogou a final, que eu fui buscá-lo na casa dele, mandei buscar de carro, ele foi direto pro Mineirão e jogou. Eu não tenho vingança nenhuma, não, muito pelo contrário. Eu não acho o suplo da maravilha, mas foi um grande goleiro e fez muito bem pro Brasil. E pro Galo também. Agora, só o fato de você tirar um jogador do time, isso não significa criar problema, não. Às vezes é solução. O ex-treinador do Atlético, Emerson Leão, relembra aquela briga generalizada em que sobrou para ele na final da Taça Comebol de 1997, na Argentina, quando o Galo goleou o Lanús e o time adversário não aceitou perder. Na realidade, o argentino não gosta de perder para brasileiro. E aquilo lá eles acharam que ia ser mole. Nós íamos lá com a garotada, nós estávamos com bastante garoto e alguns experientes para jogar, e fomos jogar. E quando eles acordaram, eles já estavam apanhando de 4. Quando acabou o jogo, eu vi o zagueiro deles, um veterano zagueiro deles, hoje é que depois parou de jogar, não veio jogar aqui em BH, né? Mas quando eu já percebi, aquela molecada, já estava uma briga muito grande com torcedores, segurança, jornalistas, funcionários, porque mano a mano ninguém briga, né? Difícil você ver uma briga no elevador, né? Dificilmente, mano a mano não dá para correr ali. E aqui foi uma beleza para eles, não aconteceu nada, a polícia de BH fez o que devia fazer, cercou, não deixou ninguém mexer, nós somos campeões. Agora não esqueço não, viu? Eu tenho marcas da vida, tenho marcas do coração, tenho marcas do Galo que eu não vou esquecer não. Tá aí, 12:07. Emerson Leão foi campeão do Atlético nessa Copa Comebol aí de 1997, lá na Argentina, aquela briga muito forte, o Atlético goleou o Lanús e depois sacramentou o título em Belo Horizonte. Mas sempre polêmico aí o Leão, falou sobre, na época, ter barrado o goleiro Tafarel, que era goleiro de seleção brasileira, ficou no banco com ele em alguns jogos, depois voltou na final, mas falou sobre o Diego Tardelli, Júnior Brasil, que o treinador, seu amigo ciclista, o Jorge Sampaoli, tem que ter cuidado com o Diego Tardelli, porque é melhor o Tardelli não treinar tanto e jogar, porque hoje já não é mais um menino e precisa estar 100% para jogar e ser decisivo pro Galo. Sem dúvida, grande abraço, Cláudio. Mas aqui, Sampaoli sabe disso. E outra coisa, não dá pro Leão também fazer comparações do que o Tardelli foi, do que o Tardelli é. O Sampaoli vai acompanhar isso e vai ter isso aí de uma maneira clara, de uma maneira mais do que certa, e o Sampaoli tem toda a bagagem necessária para isso. Lembro também do problema do Leão com o Tafarel, depois teve que dar o braço a torcer e colocar. É até legal, às vezes, uma sacudida no goleiro por algumas coisas, mas não há dúvida. O Leão teve que ceder a qualidade do Tafarel, e esse papo de que não é suprassumo, foi um suprassumo sim, o cara tem mérito, foi campeão do mundo e muitas coisas. O Leão foi muito intransigente, quando estava no Cruzeiro colocou jogadores para treinar 8 horas da manhã, tem que ser, mas assim, o cara morava longe, então o Leão também é aquele cara turrão pra caramba, foi um grande goleiro, até comentava aqui com o Baciera, a gente pênalti, Brasil. Pegava. Eu contei uma história, você gostou, a gente foi até checar, porque tem tanto tempo, cara, e eu lembro dessa história, em 75, no clássico contra o Corinthians, o árbitro era o do Círio Vanderlei Bosquilha. O Leão foi lá, mandou cobrar o pênalti, Leão defende um, não gostei, você adiantou, você pulou, manda de novo, o Leão foi lá, pegou o segundo. Aí ele também não gostou. Agora eu derrubo o Leão. Mandou cobrar o pênalti, o Leão defendeu 3 pênaltis. Então o Leão, sem dúvida, foi um dos grandes goleiros da nossa história. Mas, como treinador, era um cara difícil. Vou te lembrar outra coisa, viu, Cláudio? Por exemplo, na democracia corintiana, ele não fazia parte dessa história do Sócrates, não. Ele vivia num mundo a par dele. Era diferente. Não estava nessa da turma do Sócrates, Zenon, aquela galera lá, não, viu? É um grande personagem, né? O Emerson Leão, boas entrevistas, ele realmente, ele encara esse personagem, tanto que quem conhece o Leão mesmo no dia a dia, até na live, o Domênico e o Cássio, que fazem parte da comunicação do Atlético, eles falavam que, olha, vocês vê o Leão aí desse jeito, ele é um cara muito tranquilo, é ele quem convive com ele dia a dia, mas realmente é um personagem aí, o Emerson Leão, como goleiro foi, como treinador também, e hoje
rende boas entrevistas. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do Atlético Pansieri. O detalhe, hein? Teve diretor de futebol e teve jogadores também. O Atlético ontem fazendo ações sociais importantes para pessoas carentes aqui em Belo